Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui. Pai amado, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Queremos ouvir aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queremos ouvir aquele que diz: vinde a mim vós todos e eu vos aliviarei. Por isso fala conosco, Senhor. Fala conosco, que toda agitação do nosso coração dê lugar agora à paz que excede todo entendimento. Porque essa paz pode guardar os nossos corações. Todos nós estejamos cativos diante do Teu altar, e que a Tua palavra nos transforme, nos restaure, que haja sinais e prodígios enquanto a Tua palavra é pregada, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido algumas expressões como esta: isso aconteceu porque ela não teve fé. Ou isso aconteceu porque ele teve fé. Aquela porta não se abriu porque ela não teve fé. Aquela vitória não veio porque ele não creu o suficiente. Aquela experiência só aconteceu porque o fulano teve muita fé. Nunca vi uma fé como a daquele sujeito. São juízos que nós fazemos a respeito do exercício da fé na vida das pessoas. Um pastor, certa vez, convocou as pessoas que estavam doentes na igreja e disse para elas assim: hoje pessoas vão ser curadas aqui no nosso meio. E se essas pessoas que Deus está me revelando que vão ser curadas não forem curadas, é porque elas não tiveram fé. E eu fiquei pensando comigo: é fácil pôr a culpa no povo, não é? Deus está revelando que vai haver curas, mas se as pessoas não tiverem fé, então não vai haver curas. Então é duvidoso se haverá curas ou não. Talvez haja, talvez não haja. E eu fiquei pensando naquele dia em que eu via aquele pregador desafiando as pessoas a crerem. O que significaria então ter fé? Porque algumas pessoas vêm à frente num apelo desses
e experimentam algo muito especial nas suas vidas e dizem, eu tive fé, por isso eu experimentei. Mas outras vêm igualmente, não recebem aquilo que pedem e entram numa crise profunda porque dizem, eu tive fé, eu criei. Eu passei há alguns anos por uma cirurgia bastante chata, que me deixou alguns meses de cama no processo de recuperação. E quando eu já estava quase bom, eu tive uma segunda complicação que exigiria que eu operasse de novo. E quando eu tive que operar da primeira vez, eu criei e orei muitas vezes para que Deus me curasse e me livrasse daquela cirurgia. Então eu me lembro de participar de cultos em que, depois de um desafio de fé profundo, eu saía do momento de oração, corria para um espelho no banheiro para olhar. Eu tinha uma ferida que precisava ser uma espécie de cisto, que precisava ser tirado, para ver se aquelas feridas tinham fechado. Porque eu cria que aquilo teria acontecido e eu precisava ver para voltar no culto e dar um testemunho de uma vitória nesse nível. E eu chegava então num banheiro, num espelho, procurava ali a minha ferida e ela continuava lá. E eu dizia, mas Senhor, eu criei. Eu tenho fé que o Senhor pode me curar. Eu sei que tu podes me curar. E vários cultos isso aconteceu comigo. Em várias circunstâncias diferentes isso aconteceu comigo. Eu orava, as pessoas oravam por mim, pastores me ungiam. Eu corria ver se a minha cura tinha chegado e a minha cura não tinha chegado. Fiz a cirurgia então. Fiquei esse tempo todo de cama. Foi um tempo muito especial na minha vida. Eu aprendi lições de Deus que eu não imaginava aprender, não naquela idade, não naquele contexto. Foi um tempo, de fato, bastante significativo. Mas o duro é que quando tudo parecia estar caminhando para um desfecho definitivo, eu tive uma segunda complicação. Fui ao médico, ele disse, a primeira cirurgia não deu certo, nós vamos ter que fazer outra. Isso depois de 3 meses de recuperação, você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu confesso para você que eu entrei numa crise e fiquei mal por um bom tempo. Entrei em depressão, vou ter que operar de novo. E foi interessante que, num determinado dia, eu fui visitado por uns parentes que moram em São Paulo, meu tio, minha tia e os filhos deles, e eles estavam vivendo um momento na fé muito especial, com manifestação de dons, línguas, profecias. E em casa nós tivemos reuniões de oração extraordinárias. Num desses momentos de oração, meu priminho de 9 anos me trouxe uma palavra profética e me disse, esta segunda cirurgia você não faz. Menino de 9 anos, porque Deus está curando você. E eu fui verificar então o que tinha acontecido e a minha ferida tinha fechado. E eu não estava crendo naquele dia. Eu já tinha parado de pedir pela minha cura. O que significa ter fé? Porque quando eu tinha convicção de que havia fé no meu coração, nada parecia acontecer. Mas de repente, quando eu já tinha deixado rolar e eu estava em crise, preparando-me emocionalmente para passar por uma segunda intervenção, então Deus, pela sua graça, vem e opera na minha vida daquele jeito. O que é que significa ter fé? Como é que a gente pode dizer, tive fé ou não tive fé? Como é que nós podemos olhar para a vida das pessoas, se é que isso é necessário, e dizer, tal pessoa teve fé, ou tal pessoa não teve essa experiência porque não teve fé? Essa é uma pergunta bastante difícil, mas que eu acho o nosso texto pode nos ajudar a tentar responder. Claro que uma pergunta como essa não tem uma resposta definitiva, muito menos que eu possa dar num tempo como esse nosso. Mas se nós olharmos para o nosso texto, nós vamos perceber que a fé está em questão. Os textos que nós lemos são, na verdade, um único texto. Esse tipo de texto do Evangelho de Marcos que eu chamo de texto sanduíche. Ele começa, dá espaço para uma outra coisa e depois encerra-se na sequência. Marcos tem vários textos com essa característica. E nesse texto, Jesus está numa cidade, vem um determinado chefe de sinagoga e lhe pede que o acompanhe porque a sua filha está quase morrendo e Jesus precisa impor as mãos sobre ela. Jesus o acompanha e quando ele chega, a notícia é de que a menina já está morta. Enquanto Jesus está a caminho, uma segunda situação acontece. Uma mulher enferma, aprisionada por uma hemorragia que se arrasta já há 12 anos, vem por trás de Jesus, toca-lhe as vestes e é curada imediatamente.
Eu costumo dizer que esses dois textos podem ser classificados da seguinte maneira: a vida após 12 anos. A vida aos 12 anos. Essa mulher, 12 anos sofrendo do seu mal, e Jesus a encontra e cura. Essa menina, com 12 anos, morrendo, e chega de fato a morrer, e Jesus lhe traz a vida de volta quando ela tinha 12 anos. Não importa quanto tempo já tenha passado, Jesus ainda pode fazer um milagre na sua vida. Não importa se o defunto já tem 4 dias, Jesus ainda pode trazê-lo de volta à vida. Não há limites para o que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. E esse texto tem exatamente essa função: mostrar para nós que não há limites para o que Jesus pode fazer. Se você olhar para o capítulo 4, a partir do verso de número 35, ali você vai encontrar uma primeira narrativa de milagre que faz parte desse bloco maior. E nessa primeira narrativa de milagre, Jesus acalma uma tempestade, mostrando para os seus discípulos e para os seus seguidores o seu poder sobre toda a natureza. Os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este sujeito que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na sequência, Jesus chega a um determinado lugar, Genezaré, e ali um endemoniado, a quem ninguém consegue segurar, a quem ninguém consegue prender. E esse endemoniado dá um trabalho gigantesco. Já foi algemado, já foi acorrentado e nada resolve. De repente, Jesus tem um encontro com esse homem, o liberta, e ele é encontrado aos pés de Jesus, a Bíblia diz, em perfeito estado de normalidade. Hoje a gente vê pessoas que se convertem e ficam loucas. A vida se transforma numa loucura. Começam a se lançar a experiências das mais fora de propósito. Não é disso que se trata. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo acalma. A vida se torna mais bela. É mais gostoso desfrutar da vida. Com Jesus tudo vale a pena. Fernando Pessoa diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu digo que tudo vale a pena se a nossa fé em Jesus não é pequena. Tudo vale a pena se Jesus está do nosso lado. Então esse homem, de repente, estava assentado aos pés de Jesus em estado de perfeita normalidade. Por quê? Porque Jesus também tem poder sobre os espíritos demoníacos, sobre as forças do mal. Então, num primeiro momento, Jesus demonstra poder e autoridade sobre a natureza. Num segundo momento, poder e autoridade sobre as forças demoníacas. Num terceiro momento, então, sobre a enfermidade e a morte. É quando nós encontramos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, esses dois textos que formam um só. A cura da mulher, poder e autoridade sobre a enfermidade. A ressurreição da menina, poder e autoridade sobre a morte. Não há limites para o que Jesus possa fazer. É disso que se trata esse conjunto de textos. E esse texto que nós lemos, então, é o clímax. Jesus começa acalmando o mar e termina ressuscitando uma menina. Que mais ele não poderá fazer? Tem força sobre a natureza, tem força sobre o inferno, tem força sobre a doença, tem força sobre a morte. Então não há limites para aquilo que nós podemos esperar dele. E de fato, não houve limites nesse texto que nós lemos, e a vitória de Jesus se transforma na vitória dessa mulher com uma hemorragia 12 anos e na vitória dessa menina morta aos 12 anos. Uma vez que esse é o clímax da manifestação do poder de Jesus, e uma vez que esse poder se manifesta a partir da busca dessas duas pessoas que se tornam protagonistas dessa história, tanto a mulher como Jairo, o pai da menina, eu acho que esses textos então podem nos ajudar a responder aquela nossa pergunta. Olhando para esse ápice do ministério de Jesus, em que o poder dele mostra não ter limites, e olhando para essas duas pessoas que recorreram a ele com fé, nós vamos então tentar entender um pouquinho o que é que significa ter fé. E a primeira resposta que nós vamos encontrar nesse texto é que ter fé significa ser capaz de tomar uma decisão pelo simples de Deus, mesmo nas mais complicadas circunstâncias. Eu vou repetir. Ter fé significa ser capaz de tomar uma decisão pelo simples de Deus, mesmo nas circunstâncias mais complicadas. Se você der uma olhada para o que acontece com a mulher no versículo de número... com Jairo, no versículo de número 23, Jairo se aproxima de Jesus e ele diz uma frase no mínimo intrigante. O que Jairo diz para Jesus é o seguinte: minha filha está morrendo
E eu quero te pedir para que venhas, imponhas as mãos sobre ela e ela viverá. Olha no que Jairo acredita. Você já teve um filho doente? Já teve um filho doente? Quando os nossos filhos ficam doentes, primeiro que a gente não chama o médico de imediato. A gente faz tudo que está ao nosso alcance. Dá um remedinho que tem na gaveta, dá um suquinho, dá um chá, põe o menino de cama. Se ele está com febre, dá um remédio para abaixar a febre do menino. E assim nós vamos tomando as nossas iniciativas para ver se a gente dá um jeito no problema. Não resolve? Leva para o médico. O médico examina, passa a medicação. A medicação não resolve. De repente é caso de cirurgia. E num caso extremo, esse pai e essa mãe são desenganados. Depois de terem feito tudo que estava ao seu alcance, são desenganados. Não há solução para esse caso. Foi o que provavelmente aconteceu na vida de Jairo. Jairo não saiu feito um translocado, tentando achar alguém que pudesse resolver o seu problema miraculosamente. Com certeza, tentou todas as iniciativas, todas as alternativas que estavam ao seu alcance. Não tem pai que não faça isso. Não tem mãe que não faça isso. Tentar de tudo antes de lançar mão do milagre ou de coisa parecida. De repente, Jairo, já tendo feito tudo o que estava ao seu alcance, agora vai diante de Jesus. E a fé que Jairo demonstra é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque o que Jesus pode fazer pela sua filha não é mais difícil do que tudo que ele já tentou. É mais simples. Se tu colocares a tua mão sobre ela, ficará curada. Se tu colocares a tua mão sobre ela, ficará curada. Aí vem a história da mulher. E a mulher também, aqui fica mais claro, já passou por um caminho longo para resolver o seu problema. O texto chega a dizer que ela gastou todos os seus bens com médicos para tentar dar uma solução para o seu mal. Passou pela mão desse especialista, daquele especialista, ninguém resolve, gastou uma fortuna com medicação, nenhuma resolveu, e tenta isso, e tenta aquilo, e o dinheiro vai acabando, e você que já lutou com esse tipo de drama na família sabe o que isso significa. Um dos maiores dramas que nós vivemos lá em Marília foi o de acompanhar um pai que fez de tudo para conseguir um transplante para sua filhinha de 1 ano, e ainda assim não conseguiu salvá-la. Faleceu, e depois de ele ter gasto tudo que ele tinha e que não tinha, ele disse num dos testemunhos que ele deu, faria tudo de novo, se precisasse, mesmo sabendo que não daria certo. Essa mulher fez de tudo. Tudo que era necessário ela fez. Gastou tudo. E nada resolveu o seu problema. De repente ela ouve da fama de Jesus. De repente ela fica sabendo que há histórias. Esse homem passou por ali e fez milagres. Passou por ali e fez milagres. E ela começa a alimentar um sentimento, uma convicção no seu coração. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Um dia chega uma senhora na nossa igreja, dizendo, pastor, eu estou com uma doença, vim pedir uma oração, queria que o pastor orasse por mim. Eu digo, claro, eu oro. Coloco a mão sobre a fronte da mulher, digo, Senhor, por favor, põe a tua mão. Tem misericórdia, cura, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã. Ela olhou para mim e disse assim, mas é só isso? Eu disse, eu acho que aquela irmã saiu com uma sensação de frustração, porque eu acho que ela estava esperando algum malabarismo espiritual. Eu acho que ela estava esperando a tal da oração forte. Porque se o meu problema é simples, pode ser uma oração meia boca, mas se o meu problema é grave, tem que ser uma oração forte. Daquelas que o irmãozinho da igreja não pode fazer, tem que ser o pastor fulano. Quantas vezes, nos nossos momentos de oração, nós tínhamos vários momentos de oração na nossa igreja de Marília, 4 pastores, e aquelas pessoas ajoelhadas na frente da igreja, eu ia para um lado e, de repente, a mãe com a filhinha de 10, 11 anos pegava a menininha no braço, e de joelhos mesmo, e ajoelhadinha, caminhando assim, na minha direção. Aí eu saía dali e ia para o outro lado, ela pegava a menininha no braço, porque na cabeça dela só a minha oração ia resolver. Oração de pastor titular é melhor que a de pastor auxiliar. Pastor auxiliar é para algumas coisas. Mas se você precisar de alguma coisa muito grave, só o pastor titular. Não tem jeito. Acho que era essa a sensação daquela irmã. É às vezes a sensação que a gente tem. Vem um pastor de fora, um pregador, renomado, afamado. Agora sim, esse homem vai fazer uma oração por mim, vai resolver meu problema. De repente eu não quero só uma oração, quero uma oração e uma palavra profética. Mas eu não quero só uma palavra profética, eu quero que ela seja, de alguma maneira, legitimada, testificada pelo dom de línguas.
Eu nunca esqueço uma vez que eu fui orar com uma pessoa e Deus me usou em profecias e eu falei algumas coisas para ela e orei ali com ela, de joelhos na frente da igreja, passei para do lado, orei com a pessoa do lado. E aí na semana subsequente alguém marca horário para falar comigo, é uma mulher que está frequentando a igreja há pouco tempo. Ela disse, pastor, eu vim falar com o pastor porque eu estou muito chateada. E eu digo, por quê, irmã? Ela falou assim, porque estava lá naquele dia no culto, o pastor orou com a pessoa do meu lado, falou uma palavra tão bonita para ela, orou por mim, foi tão normal. Qual o problema comigo, pastor? Eu falei, irmã, como é que a gente resolve isso, não é? Essa é a sensação humana. Na nossa mentalidade humana, tem que ser difícil, tem que ser complicado, tem que ser diferente. A oração tem que ser muito mais bem elaborada. O sujeito que vai orar tem que ser muito mais graduado espiritualmente. O culto tem que ser muito mais dinâmico. Num culto qualquer não vai acontecer nada. Essa é a maneira como nós pensamos. Tudo tem que ser mais complexo. Tem casos que a gente nem entrega na mão de Deus porque a gente acha que para Deus resolver vão ser muito difíceis as alternativas que Ele poderá colocar à nossa disposição. Em outras palavras, nós temos uma tendência a complicar as coisas. Quer outro exemplo? Que eu estou falando aqui de oração, de milagre, de cura, essas coisas. Mas tem outros exemplos também. Perdão. Na sua casa as coisas não vão bem. A família não está bem. O relacionamento conjugal não vai bem. A Bíblia diz, perdoe e ame. A gente não perdoa e nem ama. A gente faz viagem, troca os móveis. Uma vez um casal chegou na igreja dizendo, pastor, eu estou procurando uma igreja que possa me ajudar. Porque eu estou cansado de passar por igreja que só propõe coisa mirabolante. Eu digo, mas o que aconteceu? O último pastor que a gente teve, nós fomos compartilhar o nosso problema conjugal com ele e ele nos orientou a pintar a casa. Vocês estão precisando de um ar novo, de uma aparência diferente, estão precisando se distrair. Pintem a casa. Não tem pintar a casa que dê jeito em casamento, irmãos. Pode até distrair por um pouco. O casal está em crise, vai fazer uma viagem. Se não briga e não quebra o pau na viagem, quando volta, não tem viagem que tenha resolvido. O casal não está se entendendo. Tem filho. Quantos casais, para dar uma dinamizada no casamento, não optam por ter filho? Ter filho não dinamiza o casamento. Pelo contrário. Se as bases não forem sólidas, não ajuda nada. Os pais não têm o que contribuir com o filho, ficam esperando do filho que supra as suas carências afetivas. Está errado. E a Bíblia diz, perdoe e ame. Mas é tão complicado para nós perdoar, não é? É tão simples, mas é tão difícil. Lembra-se do exemplo de Naamã, o Ciro? Lá no Antigo Testamento, um general leproso chamado Naamã ouve falar que em Israel Deus cura. E aí ele procura o seu rei, o rei da Síria, e diz assim, olha, fiquei sabendo que em Israel pode haver solução para o meu problema. Queria ser enviado pelo meu rei para lá. Então o rei fica empolgado e escreve para o rei de Israel, olha, estou enviando meu general Naamã, ele tem lepra, deem um jeito nele, por favor, rei da Síria. Quando a carta chega na mão do rei de Israel se ajoelha no chão e rasga as vestes. Fala, esse homem está procurando ocasião para guerrear comigo. Ele quer briga, ele quer confusão. Como me manda um leproso e diz dar conta dele? Como resolve isso? E ele começa a reclamar então, e há um alvoroço no reino, os súditos começam a falar no assunto, olha, vai ter guerra, porque o rei da Síria mandou aí um pedido para o rei de Israel que ele não pode atender, e de repente essa notícia chega no ouvido de Eliseu. E Eliseu diz, olha, mande avisar o rei de Israel que tem profeta aqui, pode deixar Naamã vir. Então volta lá o comunicado para Naamã, Naamã vem com toda a sua comitiva, com carros, cavalos, tesouros, servos, tecidos finos, para presentear o rei de Israel, para presentear quem for o responsável por lhe curar. E aí ele é orientado a ir na casa de Eliseu. De repente aquela comitiva, você já recebeu uma comitiva? Aquele monte de gente, vários carros. E aquela comitiva está chegando na casa de Eliseu. E não chega, e de repente o menino de Eliseu vê, chama Eliseu e diz assim, olha, o pessoal está chegando, está vindo. É uma comitiva enorme. E Eliseu disse para o seu menino assim, vai lá ver o que eles querem. Vai Naamã. Então, fale para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão e ele será curado. Irmãos, Eliseu nem sai de casa para atender Naamã. Imagina o pastor Marcelo, lá na casa dele, sossegado. Chega um presidente de um outro país aqui. Fala assim, olha, é aqui que mora o tal pastor Marcelo, eu vim aqui para fazer uma oração. E eu falo para funcionária lá de casa, ó, vai lá, diz para ele que já está tudo bem, para ele ir em paz, que eu já orei daqui mesmo e está tudo resolvido.
Todos vocês aqui da igreja, ao ficarem sabendo dessa história, iam falar assim, que deu nesse homem? Ficou doido. Como que não atende um chefe de estado desse gabarito? Pensa que é quem? O pastor ficou snob, soberbo, arrogante, olha que safado. Eliseu nem saiu de casa. Falou, é Naamã? Então diga para ele tomar 7 banhos no Jordão. Vê se isso é jeito de curar um sujeito, né? Vem um leproso lá pedir oração, você fala assim, seu problema é banho. Foi isso que Eliseu fez. O sujeito vem lá cheio de pompa e falou assim, tem um rio aqui, dá 7 mergulhados, você vai sair novinho. Naamã fica uma fera. Que história é essa de me mandar tomar banho? Que história é essa de me mandar mergulhar 7 vezes no rio? E num rio da categoria desse Jordão, não há por acaso outros rios em outros lugares muito mais maravilhosos? Olha a mente de Naamã. Há outros rios em cidades mais nobres, rios maiores, muito mais limpos, muito mais significativos na geografia aqui da nossa região. E esse profeta vem me mandar tomar esses banhos no Rio Jordão. Eu vou embora. E quando Naamã decide ir embora, ele tem um servo dele lá, diz uma coisa muito interessante para ele. Diz assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? E Naamã diz, faria. Pois é, te pedi uma coisa tão fácil, faça, homem. E Naamã foi lá e fez. E a Bíblia diz que ao 7º mergulho, sua pele saiu restaurada como de uma criança. Meus irmãos, não há prova que não seja dentro da nossa capacidade de atender. A Bíblia diz que não há tentação senão humana. Não há mandamento que não esteja dentro da nossa condição de obedecer. Provérbios capítulo 30, versículos 11 a 14, dizem assim, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres quem passará por nós além do mar, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Não é difícil. Andar com Deus é um projeto tão simples. Exige renúncia? Exige. Mas renunciarmos-nos facilita mais as coisas do que assumirmos-nos. Todas as vezes que você se assumiu, você complicou as coisas. Eu fui levar a Cristiane no médico aqui, e eu fui levá-la pela primeira e última vez. Eu chego na cidade e eu sou de uma desatenção no trânsito que só Deus para ter misericórdia. E eu não vi uma sinalização de que eu tinha que dar a preferência e passei numa preferencial. O sujeito que vinha na preferencial juntou no freio, que aquele carro dele veio cantando um aleluia de Handel ali, parou perto e eu passei, fiz que não era comigo, fui, o homem deu ré, veio atrás. E eu fui indo, tranquilo, parei na frente da clínica, o homem desceu, você viu o que você fez? Eu falei, eu vi, meu senhor, me perdoe. Mas isso não pode. Eu falei, eu sei que não pode. Eu não vi a sinalização, o senhor me perdoe, eu não queria dar esse susto no senhor nunca. Não faça mais isso. Eu falei, não faço não. Tá bom. Foi embora. Entrei na clínica, tá tudo resolvido. Me neguei. Aprendi com a Bíblia que se a gente errou, a gente pede perdão e pronto. Que se um irmão tem alguma coisa contra nós, a gente pede perdão e resolve. Pedi perdão para aquele homem. Aprendo com a Bíblia que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Pedi perdão, um homem gordão, grandão. Foi embora. Mas eu já vi tanta confusão. Porque se ele desse, você viu o que você fez? Mas você também estava correndo. Mas ali a preferencial é sua, eu sei, mas você não pode correr desse jeito. Você está pensando que de repente está o pastor da igreja e um sujeito que eu nunca vi na vida rolando num chão. Gente precisando se separar. E parece que eu estou brincando, eu não estou brincando. Isso acontece todo santo dia. Inclusive envolvendo crente. A mulher fala uma palavra mais dura para o marido responde ainda mais duro. Aí ela eleva um pouquinho. E ele de repente fala mais alto. E ela começa a gritar. E ele começa, não é assim. De repente está aquela confusão. Pai, mãe, por que vocês estão brigando? Não lembro. A gente complica muitas coisas. Toda vez que a gente se assume, a gente complica as coisas. É ou não é verdade? Quando a gente faz o que a Bíblia manda, as coisas entram no seu lugar. E quando você não tem condições de fazê-las entrar, Deus faz as coisas entrarem. Fé, meus irmãos, é tomar decisão pelo simples de Deus. Viver uma vida simples. A gente não gosta de simplicidade, a gente gosta de confusão. Alguém disse assim, para que facilitar se a gente pode complicar? Não é assim que as pessoas dizem? Para que facilitar se pode complicar? E a gente complica.
Eu tenho um costume, eu não gosto de estar fora de casa à noite. Não gosto. Eu até vou, saio, né? Mas chega 10 horas, 11 horas, eu já tô doido para estar em casa. É um problema meu, sei lá, mas eu e a Cristiane somos assim. Chega 11 horas, vamos em casa. Eu vou em casamento, faço casamento com maior alegria, vou na festa, mas deu 11 horas, 11h30, eu quero estar em casa. Eu acho que meia-noite não é mais horário de estar na rua. Não gosto de estar na rua de noite. E na minha cabeça, dificilmente quem anda de dia passa por certas confusões, mas de noite, meu Deus do céu. Já viu o que acontece à noite numa cidade como a nossa, não viu? Nossos jovens dentro de casa, com amigos saudáveis, tranquilos, fazendo programas simples, não voltam com o dente quebrado, não voltam com carro riscado, não voltam jurado de morte, mas em boate, em festa, em confusão, coisa que vai até 4 horas da manhã para dar dois. Eu não entendo por que a gente procura... Tem uma expressão até feia, né? Mas a gente diz assim, procurou sarna para se coçar. Nós somos especialistas em encontrar uma sarninha. Especialistas, gostamos. Irmãos, ter fé é ser capaz de tomar decisões pelo simples de Deus. Deus disse isso. Não importa se vai dar certo, se não vai. Não importa se resolve, se não resolve. Não importa se é o que eu quero ou se não é. Deus está dizendo, vou fazer. Eu creio. Se essa é a direção, ok. Vou questionar nada. Não vou ficar perguntando, mas Deus, se fosse de outro jeito, não era melhor? Não. Deus disse para ser assim, que seja assim. Estava em Marília um dia, estava no culto, numa quinta-feira. E depois lá do término do culto, veio um grupo de pessoas de uma outra igreja, de uma cidade próxima de Marília, dizendo, pastor, olha, eu trago aqui a notícia do pastor fulano, que eu conhecia. Ele mandou um abraço e olha, nós estamos aqui porque estamos trazendo a nossa irmã no hospital, ela está com câncer e veio no hospital e está fazendo aí a quimioterapia, está complicado, talvez tenha que fazer uma cirurgia, mas a cirurgia não tem garantia. E explicou toda a história lá da irmã. Então, pastor, eu queria pedir oração para a igreja. O culto já tinha acabado. Eu disse, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar já. Eu não gosto muito de falar assim, pastor, você ora por mim? Ah, oro. E eu não lembro. Aí depois a pessoa chega e fala, pastor, você orou por mim? Aí eu tenho que dizer, não orei. Então tá querendo oração? Então peraí, não vai embora não. Eu já oro já. Vamos orar agora. Chamei aquela irmã e falei, qual que é o nome da pessoa? A pessoa chama, sim. Oramos. Senhor, tu estás lá naquele leito de hospital, acompanhando. Tu sabes todas as coisas. Estende as tuas mãos, cura, Pai. Nós cremos no teu poder. Faz conforme a tua vontade. Amém, 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 irmã. Amém. Eu não chamo um monte de gente, não acho que preciso fazer oração gritando. E oro do jeito que eu aprendi, que é o meu jeito. Elas foram embora. Eu estou lá durante a semana, na calçada, então, conversando. De repente eu ouço do outro lado da rua, na outra esquina ainda, pastor, pastor! E eu faço uma cena, não sei quem está me chamando. De repente vem umas 2 mulheres na minha direção. Pastor, lembra de nós? Estávamos aí no culto semana passada. Falei, lembro, nós oramos por uma parente sua. Então, minha irmã, pastor, chegamos no hospital. Ela tinha sido curada. E nós estamos indo embora hoje. Queríamos passar na igreja para te dar essa notícia. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. É o simples. Não precisam malabarismos nem quaisquer coisas nesse sentido. Porque Deus sabe do que precisamos. Tome a decisão pelo simples de Deus. O que Deus vai fazer é problema de Deus. Mas se compete a mim crer, eu já fiz tantas orações assim, Senhor, eu não sei se o Senhor quer curar ou não. Mas a tua palavra diz que eu tenho que crer. Então eu quero te dizer que no que há em mim eu creio. Creio que essa pessoa pode ser curada. Já orei por pessoas que não foram curadas, já orei por pessoas que morreram. Eu tive 2 de ir na UTI orar, e enquanto estava orando, aquela maquininha horrorosa. Ela fica pim, pim, pim. Aí eu estou orando para a pessoa, pim. E eu tiro a mão rapidinho, vem os médicos e tal. Morreu. Aí eu vou outro dia na UTI. Estou lá, pim, pim. Eu estou orando, pim. Um amigo meu falou assim, quando eu estiver doente, não quero que você vá me visitar. Então não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Qual que é a minha posição? Fazer o simples. Toma a decisão pelo simples. Deus me manda orar, eu oro. Deus me manda crer, eu creio. Deus me manda perdoar, perdoo. Deus me manda amar, amo. Às vezes é complicado, porque às vezes eu tenho que superar orgulho, preconceitos. Às vezes eu tenho que superar rancores. Às vezes eu tenho que superar tantas coisas que eu não quero superar. Não quero dar o braço a torcer. Por que eu vou cumprimentar aquele irmão que fica me virando o rosto? Tá certo que a Bíblia diz que eu tenho que amá-lo, mas ele é insuportável. Então eu fico me prendendo aos meus sentimentos e não faço o que Deus manda. Fé é tomar decisão pelo simples de Deus. Fazer o que Deus mandou, ponto final. Crer que Deus pode fazer um milagre sem
nenhuma iniciativa mirabolante, sem nada, sem trombeta, sem fogos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, é isso. Mas tem uma outra resposta aqui, eu vou correr porque eu já quero terminar dentro do meu horário hoje. Ter fé significa ter ousadia para superar os obstáculos e as oposições que as pessoas fazem, por mais difíceis que pareçam. Porque olha o que acontece com esse Jairo. Jesus vai com ele, mas quando eles estão chegando, alguém vem correndo e diz assim, olha, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Vê se isso é jeito de dar notícia. Em vez de, olha, o gato subiu no telhado. Não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. O semblante daquele homem deve ter caído. As esperanças dele devem ter ido pelo ralo aquele dia. Aí o que Jesus diz para ele? Não, espere, vamos lá. No caso da mulher, tem uma multidão seguindo Jesus. E ela tem vários problemas. Primeiro, o fato dela ser mulher. Ela não pode ir se infiltrando numa multidão de homens, não naquela época. Segundo, ela é hemorrágica. Se alguém souber que uma mulher hemorrágica está andando no meio das outras pessoas e tocando nas outras pessoas, ela pode morrer. Porque na tradição cerimonial do Antigo Testamento, uma pessoa sangrando é impura, tem que ficar fora do arraial. Ela é uma enferma e é uma mulher. Então ela tem tudo contra ela. Ela vai, se infiltra no meio da multidão, com certeza as pessoas deviam estar olhando feio para ela. Ela não tinha direito de estar ali, não como mulher, entrando no meio dos discípulos, os discípulos tentando proteger Jesus. Note que quando Jesus pergunta quem me tocou, Pedro diz assim, olha mestre, quem te tocou? Todo mundo. A multidão te comprime. E essa mulher foi valente, ela foi superando obstáculos, foi tomando decisões, tomando iniciativas, até chegar e tocar em Jesus, mesmo sabendo que aquilo podia custar a sua vida. Ter fé é isso. Ter fé é superar obstáculos, superar as oposições. No seu caminho de fé, muita gente vai dizer para você, desista. Você que está vivendo crise conjugal, já ouviu muita gente dizer assim, separa, bobo. Separa, tonta. Larga desse homem. Ele é um traste, ele não presta. Está reconhecendo alguém assim? O próprio diabo faz isso. Alguém um dia me perguntou, pastor, como é que a gente sabe quando é Deus? Como é que a gente sabe quando é o diabo falando com a gente? A minha regra não é 100%, mas eu gosto da minha regra. A minha regra é, com o diabo, normalmente você concorda. Quer saber quando é Deus e quando é o diabo? Com o diabo, normalmente você concorda. Porque o diabo te valoriza. Ele acredita em você, no seu potencial. Ele diz, não leve desaforo para casa. Que história é essa? Ele pensa que você é quem? Eva está lá na frente da árvore. Eva não tem nada que está fazendo ali, né? Está lá na frente da árvore. Ai, que fruto maravilhoso. Por que esse que eu não posso pegar? Mas Deus é fogo, né? Ele sabe que mulher é curiosa. Falou que não pode pegar e agora eu tô aqui. O que o diabo diz para ela? Pega, boba. Pega. Deus sabe que quando você pegar, você vai ser muito mais mulher, muito mais livre, muito mais você. É isso que o diabo fala para aquela mulher. Para Eva. O diabo acredita nela, valoriza, diz, não leve desaforo para casa não perdoa não, deixa vir te pedir desculpa primeiro, que história é essa? A culpa foi dele, a culpa foi dela, não dê o braço a torcer não ore não, Deus sabe que você está cansado, lê a Bíblia, Deus sabe que você não tem tempo. E você diz assim, é mesmo, né? Agora com Deus você não concorda, porque você fala um negócio, Deus diz assim, não, perdoe. Você fala outra coisa, Deus diz, não, você tem que se quebrantar. O Espírito Santo constrange a gente o tempo inteiro. Já teve vontade de voar na goela de alguém? O Espírito Santo diz assim, não faça isso. O diabo diz, é agora. Pega. Pega. Então esse é um jeito. Você veja aí o que resolve na sua vida esse jeito de discernir voz de Deus e do diabo. Lembre-se disso, com o diabo normalmente você concorda. Então, na hora da crise, da dificuldade, da necessidade do exercício da fé, sempre tem barreiras e obstáculos, sempre tem quem vá contra, sempre tem quem se oponha. Davi teve que vencer muitas oposições para matar Golias, e não só Golias. Primeiro que Davi chega com os queijos e os pães que o seu pai Jessé manda para os irmãos que estão lá no campo de batalha, e quando Davi chega lá, ele vê aquele homem gigante saindo da tenda, e diz assim, mas o que está acontecendo aqui? E os irmãos dizem assim, lá vem um enxerido. Você não tem nada que está aqui não, moleque, vai para casa. Aqui não é o seu lugar, aqui é lugar de homem. E aí Davi fala assim, mas eu não fiz nada. É até interessante notar como Davi responde, porque a resposta de Davi é mais ou menos assim, eu nem falo e já levo pedrada. Davi teve que vencer uma série de barreiras para matar o gigante, antes de ter que enfrentar o próprio gigante. Quantas pessoas não encontram nem na sua família, nos seus íntimos, aquele apoio que precisam na hora de ter fé?
de um membro lá da nossa igreja, que o pai passa com compras na frente da casa dela, para uma caminhonete cheia de compra, tira lá um pacote de bolacha para o menino, um pacote de bolacha para a menina, os dois passando, o casal passando uma luta financeira, que estão morando numa casa que não está pronta. Mas não está pronta assim, falta alguma coisa. Não está pronta, não tem nem piso, está na terra. Não tem forro. E o pai milionário tem fazendas, cabeças de gado em número gigantesco. O dinheiro que o sujeito tem é incalculável para gente como eu que não conheço isso de perto. Ele passa lá, dá um pacote de bolacha para o menino, um pacote de bolacha da menina e fala assim: o dia que você largar a mão de ser evangélica, você sabe que eu te ajudo. Um dia um pai me chama, eu estou trabalhando num ponto de pregação lá em Marília, antes ainda de ir para o seminário. Se converte um jovem, está indo na igreja, que é uma beleza. O pai me chama e fala assim: olha, eu quero que você me ajude, porque eu não estou gostando dessa história do meu filho estar sempre na igreja. Meu filho ainda é muito novo, eu quero que ele curta a vida. Eu não lembro o que eu falei para aquele homem, mas no meu coração ficava assim: esse pai prefere um menino dele usando droga, brigando. Não sei o que esse pai prefere. Na igreja a gente só toca música, canta, faz junta panela, amizades saudáveis, estuda a Bíblia. Eu fico dizendo para aquele jovem o tempo inteiro: você tem que obedecer seu pai, tem que obedecer sua mãe. E o pai não quer o menino na igreja. Quer aonde? Quer aonde o menino? Então, às vezes, mesmo entre os íntimos, você vai encontrar oposição. Você conhece a história de dois sapos que caíram no buraco, né? Dois sapos caíram no buraco. Um buraco era fundo e os outros sapinhos chegaram ali na borda e falaram assim: ih, vocês não saem daí não. Olha, esse buraco é muito fundo, vocês não vão conseguir sair daí nunca. Um sapinho ficou triste, acanhado, foi pro cantinho, deitou e começou a definhar. O outro pulava, e os sapinhos ali ficavam: não, bobo, faz isso não, você vai cansar à toa, esse buraco é muito alto, é muito fundo, você não vai sair daí nunca. E o sapo pulava, quem me contou essa história foi um outro sujeito. E o sapo pulava, e o outro ali, acanhadinho, foi definhando, estava quase morrendo já. E o outro sapinho pulando, até que um dia ele pulou tão alto que ele saiu do buraco. Aí o sujeito que me contou a história falou assim: você sabe por que o sapo saiu, pastor? Eu falei: sei, é porque ele foi perseverante. Vou não, porque ele era surdo. Irmãos, é horrível essa história, né? Horrível. A gente vai encontrar com muita gente que vai dizer para nós: não vai dar certo, você não vai conseguir, olha, já era, isso não tem mais jeito. Mas a última palavra pertence ao Senhor. Então, ter fé é superar obstáculos. Apareceu alguma coisa nova que eu não previa, em nome de Jesus eu vou seguir em frente. Tem uma pessoa dizendo que não vou conseguir, pois não é nem para responder para ela, nem para ninguém. É Deus quem vai dizer isso no final das contas. Se eu não conseguir, que não tem que virar: mas eu tenho que mostrar para ela. Senhor, tu sabes que eu tenho que mostrar para aquela minha vizinha que vai dar certo. Não tem que mostrar nada para ninguém. Eu só tenho que confiar em Deus. E para terminar, ter fé significa vencer o medo, assumir os riscos e aprender a confiar no amor de Deus. Note que quando Jairo recebe a notícia de que a filha dele já morreu, isso está lá no versículo 36, Jesus diz para ele assim: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E quando Jesus insiste em saber quem lhe tocou, a Bíblia diz que a mulher, isso está lá no versículo 33, a Bíblia diz que a mulher se prostra diante dele, atemorizada e trêmula, mas lhe conta toda a verdade. Ambos descobriram nesse dia que ter fé é superar o medo. Muitas vezes o medo que nós temos de Deus, inclusive. Porque essa mulher não sabia o que Jesus faria com ela. E se Jesus a reprovasse? E se Jesus a exortasse duramente? E se Jesus a denunciasse para os demais, principalmente para os religiosos? Essa mulher estava enferma e me tocou. Por isso ela tinha medo. Mas ela descobriu naquele dia que ela não precisava ter medo. Jairo descobriu com aquela palavra firme de Jesus: não temas, creia somente, que ele não precisava ter medo. Hoje eu quero que você saiba em nome de Jesus que você não precisa ter medo. Porque Deus ama você. Ter fé é superar o medo, vencer o medo. Saber que os perigos estão aí. Há riscos, sim. Essa vida tem riscos, apresenta riscos. Não é fácil viver. Mas enquanto eu crer que Deus me ama, está no controle de todas as coisas, eu não deixarei o medo tomar conta do meu coração. Porque Deus cuida de mim. Então eu estou com uma enfermidade, eu não sei se Deus vai me curar ou não. Ter fé não é conseguir a cura. Esse é o problema da nossa geração. Conseguiu a cura, teve fé. Não conseguiu, não teve. Irmãos, isso é simplista demais e não é verdadeiro. Não se trata do que eu consegui ou não consegui, se trata de como eu estou enfrentando. Então não importa se eu
tive ou não tive a cura, se eu tive ou não tive a saída, se eu tive ou não tive a vitória. Importa que a minha dificuldade não me assusta mais, porque Deus é fiel. É disso que se trata. Eu queria convidar você hoje a encher o seu coração de fé, porque Deus está no controle de todas as coisas. E você não precisa ter medo nem dele, quando por alguma razão você acha que ele já não está mais cuidando de você, e nem das circunstâncias, porque elas não terão a última palavra na sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.